perdi meu pai, né? Foi muito sofrido, muito difícil. Eu sinto muita falta do meu pai. Infelizmente, foi uma tragédia familiar, né? Perdi a minha mãe, era apaixonada, chorou todos os dias a morte da minha mãe. Desistiu a alegria dele de viver, foi acabando. E eu pedia, pai, me ensina, pai, me ensina, pai, me ensina. Mas eu queria saber mais. Há 9 meses eu perdi meu pai. Minha mãe era professora de história e aqui nós tínhamos índios, né? Então ela queria colocar um nome Tupi-Guarani. Ela comprou um dicionário Tupi-Guarani e ela e o papai ficaram pesquisando o significado das palavras. E aí eles decidiram Caaporã porque Caá significa mata, floresta e Porã é bonito. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou no município de Parapuã, no sítio da proprietária Marísia. A Marísia é cirurgião dentista e ortodontista. Endodontista. Endodontista e também fiz especialização em odontologia hospitalar e UTI. Nossa, olha isso, gente, que currículo, que bagagem. E a gente veio conhecer de perto a história da Marísia. Por quê? A Marísia é um caso raro de se ver ou de se ouvir, principalmente vindo de uma profissional que atuava na sua profissão. E ela deixou a sua profissão para vir para a roça. E hoje o canal veio até a Marísia para conhecer e para entender essa transição, o porquê que tudo isso aconteceu. Marísia, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer, Olga. E é um prazer o canal estar aqui e poder conhecer a sua história e levar para as pessoas essa transição sua, entender esse motivo, partindo de um profissional extremamente conceituada que você era, e também uma trajetória familiar, né? Seu pai também era dentista, vai contar essa história pra gente. E você deixou tudo. Nós estamos, gente, aqui nesse sítio. Ele é um sítio de seringal. Vocês podem observar que aqui tem seringueiras, tá? Já fiz, inclusive, um vídeo no canal falando sobre como que é a vida de um casal de sangradores. Que eu assisti, amei, fiquei inspiradíssima. A Fran é maravilhosa. Olha, pessoal, quem gostaria de entender e saber melhor, não é o caso hoje, a gente não vai se aprofundar nesse trabalho de seringueira, de sangrador, mas para quem se interessar, nós temos um vídeo completo no canal da Franciele e do Marcos, que nós gravamos, e tá lá. Vou deixar inclusive o link na descrição para quem quiser assistir o vídeo, tá? Mas hoje nós estamos aqui nesse seringal, o sítio da Marísia é seringal, e nós estamos
em cima da banca. A banca, para quem não conhece, é onde se coloca o produto coletado da seringueira. E aqui, atrás da gente, nós temos caixas com borrachas, que é o produto da seringueira, que é o látex, é a borracha in natura. E estamos aqui, literalmente, com o produto que ela produz agora. Botando banca. Botando banca, é isso aí. Então, Marisa, conta pra gente, o que aconteceu que você tomou essa decisão de vir para a roça? Então, não foi uma decisão fácil e o que me trouxe até a roça, infelizmente, foi uma tragédia familiar, né? Porque há 5 anos atrás, 5 anos atrás, perdi a minha mãe morreu e meu pai e minha mãe, eles estavam casados há 53 anos. Era um amor fantástico, maravilhoso, uma união, um casal lindo de ver, apaixonados. Coisa muito rara de se ver nos dias de hoje, papai inclusive. Era apaixonado, chorou todos os dias a morte da minha mãe. Ia ao cemitério todos os dias. Com isso, ele desistiu, a alegria dele de viver foi acabando. E ele deixou o sítio na mão de uma pessoa que ele confiou. E não me contava nada, não contava nada para o meu irmão, a gente nunca soube de nada, nem como funcionava isso aqui, né? Ele confiava plenamente na pessoa. E eu pedia, pai me ensina, pai me ensina, pai me ensina. E não, você não precisa saber, você tem que saber da RC, você tem que saber o peso da borracha, o valor que está no dia e quantos % vai para os parceiros. É isso que você precisa saber. Mas eu queria saber mais. Vamos ao sítio, mas ele perdeu a vontade de viver, nem queria ver mais aqui. Enquanto mamãe estava viva, vinha todos os dias. Depois mamãe morreu, acabou. E infelizmente há 9 meses eu perdi meu pai, que é uma dica para todo mundo, não só quem trabalha na roça, que não deixe de passar filtro solar, não deixe de usar óculos de sol, não deixe de usar boné, chapéu, proteger os lábios. Meu pai, com essas idas ao cemitério, todos os dias, ele ia 2 vezes ao dia, 10 horas da manhã e 11 horas da manhã. Ele teve um melanoma maligno e é o câncer pior que existe, é o mais difícil de tratar. Papai sendo idoso, o único tratamento para o melanoma maligno é a imunoterapia. Nós conseguimos a imunoterapia, mas ele não teve tempo do medicamento fazer efeito. Então, eu perdi meu pai, né? Eu sabia que era gravíssimo, sabia que ele poderia não viver, mas minha fé me dava a esperança, né? Mas sabendo que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E depois da morte do pai foi aquela coisa, porque eu fiquei com meu pai. Eu fiquei com meu pai o tempo todo, eu fui com meu pai fazer o exame, eu fui com meu pai fazer a biópsia, eu fiquei internada com meu pai em todas as internações que ele teve, em Prudente, na Santa Casa em Oswaldo Cruz, em Barretos. Vivi tudo com ele, todo esse processo. Então, foi muito duro para mim, foi muito sofrido, muito difícil. Eu sinto muita falta do meu pai. Eu imagino como deve ser difícil para você. Muito, muito, muito. E aí vieram os problemas, né? Porque você tem que fazer inventário, transferir propriedade e tomar par das coisas, né? E a gente fica meio que num estado de choque. E difícil, né? Que aí a gente foi pedir socorro para a Casul, né? Que nós somos cooperados. Papai era um dos primeiros cooperados da Casul. E eles nos abraçaram e nos socorreram. Tem que ter alguém aqui administrando a propriedade. Então, o trator dá problema, tem que consertar. Agora a gente está com um probleminha na roçadeira, então eu vou atrás de peça para roçadeira. Formiga. Então essas coisas, claro, tem os agrônomos, eles vêm, eles dão assistência pra gente, tudo, mas eles não vão andar dentro, a fundo, não tem tempo, é muita coisa, o trabalho deles é muito grande.
Então, eu que vou transmitir essas informações para eles, né? E através das informações, olha, manda para mim o produto de exterminar formiga. Então, eu que vou começar a fazer isso, né? Então, essa eu acho que, na minha visão, é a função do proprietário, né? E, antes de tudo, eu comecei a... tive a ideia de contabilizar as árvores. Mas antes mesmo, eu falei, eu não sei nada de seringueira. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada de seringueira. Eu sou uma moça da cidade, uma cirurgiã dentista, gosto de salto alto, maquiagem, né? Eu preciso aprender. E eu preciso aprender do zero. E foi aí que eu pedi para os meninos da Casul, me enviaram um técnico, que me deu umas informações aqui, eu ainda falei, ainda é pouco. E aí eles me avisaram, quando teve ali no Sindicato Rural, o curso de sangrador. Foram 3 dias de curso, um dia inteiro de teórico, no outro dia teórico e prático. E aí já no primeiro dia eu já vi que eu estava certa em fazer o curso, que eu tinha uma visão da propriedade, e aí a partir daquela aula eu enxerguei a propriedade com outros olhos. E sem muito conhecimento eu já percebi que eu tinha que mudar muita coisa aqui, que o dono tem que estar presente. E é uma coisa que eu vou falar para quem está assistindo, seguindo o canal, o curso de sangrador não é só para o sangrador. Eu convido os proprietários a fazerem o curso também, porque o conhecimento, a mente que se abre para o conhecimento, ela não volta mais ao normal, ela só vai te dar mais condições de melhorar aquilo que você já tem. Então, uma experiência que você vai ter desde o começo, o olho do dono vai sempre melhorar tudo. E se o dono quiser depois curtir, dá uma sangradinha, porque é uma delícia. Você pegar numa faquinha, sangrar uma árvore e sentir que você é capaz também de produzir algo, é gratificante, é enriquecedor. É um convite que eu faço para todo mundo. Realmente, quem experimenta é um caminho sem volta, porque todo dia você aprende uma coisa, não tem rotina no campo, o campo é muito chato, tem rotina e tal, não tem. Claro que as horas passam diferente no campo, mas os acontecimentos, todo dia você tem alguma coisa diferente acontecendo na sua propriedade que você tem que tomar providência, né? Então eu desci do salto e fui para o coturno literalmente, né? Da roça, o coturno de campo, e troquei o meu motorzinho do equipamento odontológico por um motor de um trator, meio capenga, né? Porque cada hora a gente descobre um defeito no trator, né? E você buscou um caminho super correto. Uma que é a parceria com a cooperativa, a qual vocês são cooperados, né? Segundo, você buscou conhecimento, né? Você imediatamente já foi fazer o curso, entender como que funciona, como que é o ciclo do seringal, da árvore, da sangria, do manejo, né? Da coleta, da pesagem, do DRC, da negociação inclusive, né? Então você já está amparada e você já sabe como que é a funcionalidade, porque a sua renda hoje vai depender do seringal. Minha e do meu irmão, né? Porque eu tenho um irmão, o meu irmão tem um filho, né? Então, é nosso herdeiro, né? E eu quero ensinar isso para o meu sobrinho também. Eu quero fazer diferente do que meu pai fez. Meu pai acho que queria me proteger, sim, né? Sim. Mas eu falava assim, pai, eu não posso ser protegida, eu quero que o meu sobrinho, mesmo que ele siga uma profissão, qualquer outra que não seja da área da agrícola, que ele entenda aquilo que ele vai herdar. Então, eu quero, assim, depois que eu tiver conhecimento suficiente para poder transmitir aquilo que eu sei, eu quero trazer ele para cá, andar com ele, mostrar as árvores, mostrar como funciona, quero que ele sinta, quero que ele pegue o gosto, porque
é uma delícia. Muito é bom. uma delícia. Eu me lembro de algumas falas que eu tive com o Dr. Marcos, né, seu pai, que ele tinha muito prazer de ter o sítio, né? Tanto ele quanto a sua mãe, né? Era o sonho da vida da minha mãe, Marcos, isso era ele que contava, né? Marcos, eu quero, quando eles casavam, quando eles eram noivos para casar, eu quero ter 2 filhos e ter um sítio. Olha aí, que legal, e eles realizaram esse e sonho tudo juntos. que tem aqui, você falou que foram eles que construíram, eles que plantaram, eles que começaram do zero, Isso. né? A minha mãe, professora de história, filha de professores, meus avós eram professores também. Meu pai, cirurgião dentista, com as dificuldades. A odontologia dá dinheiro, é rico, não sei o quê, mas tem outros problemas aí que as pessoas não enxergam, né? Que só enxergam aquilo que o profissional cobra. Ele vai ganhar esse valor, mas tem por trás, tem a parte da prótese, tem a parte do funcionário, da secretária, do auxiliar, os gastos, né? Então, no fim, o cirurgião dentista não é rico, né? O papai e a mamãe construíram esse patrimônio com dificuldade, né? E com muito suor, com muito trabalho. Então, eu tenho que honrar essa dedicação, esse sacrifício. Eu não posso deixar isso se perder assim. Eu tenho que lutar para isso aqui ficar melhor do que já está, né? Com certeza. E eu acredito que eu vou conseguir. Porque a primeira coisa, antes de eu começar a sangrar uma árvore, tem que treinar, tem que treinar. A gente tem que treinar para a gente não estragar a árvore. Porque a árvore é um bem. Se a gente for avaliar quanto custa uma árvore de seringueira, naquilo que ela vai produzir nos 40 anos, ela é algo valioso, muito valioso. Uma joia. Então tem que tratar bem. Se você trata bem a da natureza, ela retribui. Quais foram os piores desafios que você encontrou quando você chegou na dificuldade? Bom, o bom de tudo é que você anda pra caramba e emagrece. Eu caio. A dificuldade são as aranhas. E aí tem que prender o cabelo, usar boné, porque você está contando as árvores, você não olha, você passa no meio de uma teia de aranha com uma aranha gigante, ela gruda no teu cabelo, ai meu Deus, mas faz parte. Tropeçar e cair é comigo. E outra coisa, recentemente, eu peguei um facão, como a roçadeira do sítio está um problema, tive que comprar um facão. Então vai eu lá de facão para ir cortando o mato, né? As coisas que estão no pé da seringueira, né? E mão fina de cirurgião dentista já encheu de calo, bolha, saiu a pele. E saber mais ou menos assim, esse problema de bateria, tá faltando óleo, a água tem que afiar, igual o facão da roçadeira que tá cego, né? Não vai conseguir cortar o que a gente precisa que corte, né? Sim. Então, essas coisinhas, né? Claro que eu não vou conseguir saber tudo da propriedade, porque cada um sabe melhor que o outro. Então, eu acho que é uma junção de conhecimentos, né? E é o dia a dia, né, que vai ensinar pra gente, né? Uhum. Porque não tem como programar, igual, como a minha mãe era professora, então a vida inteira, enquanto ela deu aula, eu via minha mãe dava aula de manhã, à tarde e à noite. E à noite, quando ela chegava da escola, que eu achava que eu ia ficar um pouco com a minha mãe, que ela ia ficar um pouco com a gente minha mãe ia preparar a aula. Minha mãe dormia depois da meia-noite. Então, ela ia para o escritório preparar a aula do dia seguinte e corrigir as provas e fazer as provas, porque ela tinha um mimeógrafo, sabe, né? Que vocês conhecem mimeógrafo? Põe lá o álcool, sim, roda, sai lá na folha de sulfite, como se foi o primeiro Xerox. Sim. Xerox, né? E aí, então ela ia, a gente ficava ajudando ela a rodar as provas para poder estar com a mamãe. Todo tipo de desventura traz aprendizado, né? A gente tem que ser, não sendo aquela personagem do livro Apoliana, né? Que fazia o jogo do contente e que via a coisa boa em tudo, sim, né? Mas ver aquilo que eu posso tirar de proveito daquela situação ruim, né?
Eu tenho muito que aprender, Olga. Amém. Eu tenho vontade. Ah, Vontade e que disposição. legal. Também tem o fator, o que eu vou colocar aqui para frente, que eu vou produzir daqui para frente, né, naquilo que eu perdi de árvore, o espaço que eu tiver disponível, né, para uma próxima cultura, eu também tenho que pensar na idade que eu tô, na idade que eu tenho e naquilo que eu vou usufruir do que eu vou plantar. Por quê? Não adianta eu com 54 anos, 55, eu não estou dizendo que eu sou velha, mas eu também não sou jovem. Marísia, você, desde esse conhecimento que você já deixou a sua profissão e veio para cá, tudo tal, em algum momento passou na sua cabeça de voltar, de desistir, de voltar a trabalhar? Não. Lembra um dia que a gente estava conversando, brincando lá, que é um caminho sem volta? Realmente é um caminho sem volta, porque cada dia que eu venho aqui para o sítio, eu tenho acordado umas 5 horas da manhã, tenho chegado umas 6h30 aqui, porque ainda está escuro, né? Tenho chegado 6h30, tenho ficado aqui até meio-dia, meio de pouco, né? Ando bastante, o tempo que eu estou passando aqui, estou andando no meio de seringal, fazendo aquela contabilidade. Certo. Você pode dizer assim, contabilidade. Mais encantada eu fico. Que bacana. Mais encantada eu fico porque mais ideias eu tenho, mais conhecimento eu tenho, mais soluções eu tento encontrar para melhorar, para corrigir, né? Bacana. Então eu tenho, como eu disse, né, eu tenho muita vontade. Eu não tenho conhecimento, mas isso a gente adquire, né? Qualquer um pode adquirir conhecimento, né? Basta querer e estar disposto a abrir a mente para aquilo que a gente vai aprender. Por quê? Porque a gente às vezes não vai aprender alguma coisa que não nos agrada porque a gente não está fazendo certo, né? Ou não sabia fazer o certo, então vai ter uma resistência, porque mudar gera um medo, uma resistência, né? Mas eu tenho que aprender, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E o que você diria para alguém, porque eu acredito que nós temos espectadores que estão assistindo a gente e que tem esse desejo também de deixar a profissão para ir para um seu cantinho, para chamar de seu, ou seja uma chácara, ou seja um sítio, ou seja uma propriedade, uma fazenda. Eu acredito que tem pessoas que ainda têm esse desejo, mas tem dúvida, tem receio, tem medo de fazer a coisa errada. O que você diria para essas pessoas nessa situação, que tem o desejo, que tem o sonho, que tem a vontade, mas tem o receio de deixar a profissão para ir para a zona rural? Eu digo o seguinte, eu não sou uma pessoa arrojada, e eu sou uma pessoa medrosa, eu tenho medo, porque meu pai era perfeccionista, e ele então exigia muito, então meu medo de errar é muito grande, porque eu penso no prejuízo que um erro meu possa trazer no futuro. Então, muitas vezes eu deixava de fazer por medo de errar, né? Mas chega uma hora na vida da gente que não tem um meme da coruja que está escrito assim, se der medo, vai com medo mesmo? Sim. Tem que ir, porque a vida não espera. Sim. A vida não espera. E se naquele momento você tem que tomar uma atitude, essa atitude, se você recuar, ela pode ser prejudicial. Então você vai com medo, você vai ter que enfrentar. A gente não nasce sabendo. Encarar os medos, né? Encarar, porque é um dia depois do outro. A gente vai vivendo e vai aprendendo a viver. Está escrito na Bíblia assim, na Bíblia protestante era Mateus 6, né? Na católica, que eu sou recém-católica, eu não sei o número do versículo, ou se for mesmo o número do capítulo, acho que o versículo deve ser diferente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então a gente tem que ter fé, entregar para Deus, abençoar os nossos planos e acreditar naquele dia, que o que tem para acontecer naquele dia, ele vai acontecer naquele dia, ele não vai acontecer no dia anterior. E se você não viver o dia, você não terá experiência, não terá conhecimento para resolver os problemas que virão. Certo. E eu digo para seguirem seus corações. Aquela história de
ponha na balança e deixa o coração pesar, né? Se você sentir uma sensação boa, se te der um conforto no seu coração, que você deve seguir aquele caminho, siga. Agora, se você sentir um desconforto, aquele aperto no coração, aquele nó na garganta, é sinal que não é para ir, não é para você, né? Mas não tenha medo, né? Acho que bacana. Não ter medo é o enfrentar os medos. Porque às vezes a gente acha que tem muito desafio, eu não consigo, eu não sou capaz. E é capaz, né, Marisa? É só tentar. É só tentar buscar conhecimento, buscar informação, né? Que a gente consegue. Assim como a Marisa está conseguindo, a gente também consegue. Eu consegui, a Marisa está conseguindo e conheço muitas outras mulheres também que conseguiram e muitos outros homens também que deixaram. Eu conheço profissionais, advogados, até juiz que deixou a profissão e foi para o campo. E deu certo. E é isso. Muito obrigada, viu, Marisa? Obrigada a você, Olga. Foi um prazer. Por você estar com a gente, participar desse momento com o canal, essa sua história e esse seu conhecimento e essa sua nova experiência. O canal deseja sucesso para você, que você tenha muita prosperidade e abundância nessa nova jornada, nesse novo ciclo. Obrigada, eu também agradeço grandemente você, Olga, e por todos os conselhos que você tem me dado, né, de presente nesses dias que a gente vem conversando, né? E eu sei que eu posso contar com a sua experiência. Sim, o que eu puder. E o que a gente não sabe, a gente busca informação com outros experientes, que tem muita gente experiente na área, e a gente busca informação. Exatamente. E a gente vai se ajudando. Exatamente. A ideia é essa, gente. O nosso canal é para se apoiar um do outro. O nosso canal é para que a gente consiga fortalecer a nossa comunidade rural e a gente possa se ajudar. Então, assim, se você tem alguma dica para dar para Marisa, para mim, para o canal, deixa nos comentários. É importante, porque às vezes a experiência que nós temos, o que a Marisa tem é uma, e a experiência que você tem é outra. Divide com a gente a experiência, divide com a gente o seu conhecimento. É esse o objetivo do nosso canal. É para isso que a gente está mostrando a história de muitas pessoas. Para a gente criar realmente uma comunidade rural fortalecida. É isso aí, e enriquecedora. Sim. Até mais. Até o próximo vídeo, gente. Prazer. Muito obrigada. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, que é muito importante para o nosso canal, para fortalecer o nosso canal e a gente continuar trazendo conteúdos para vocês. Muito obrigada. Tchau.